Isso, o Corinthians jogou mal hoje, jogou abaixo da expectativa, e por quê? Fez um primeiro tempo abaixo do seu padrão normal, porém teve muitos incidentes dentro do jogo que acabaram determinando isso. Começou melhor o São Paulo, botando uma intensidade maior, botando um volume maior. Nós procuramos equilibrar com posse de bola para depois puxar contra-ataque. Houve a expulsão, eu não vou falar da arbitragem, não vou falar disso. Vocês têm uma série de pessoas aí suficientemente capacitadas, habilitadas, conceituadas, tem comentaristas de arbitragem, então que eles façam, eu não vou fazer não. E aí perde muito cedo o jogador, perde o jogador da velocidade. E eu pensei ainda puxar a velocidade no primeiro tempo, colocar o Mendonça. Tentei com o Renato por fora, e aí faltava essa infiltração. E aí estou falando dos detalhes do jogo. Eu trouxe o revezando com o Love, que está ainda na busca da sua melhor condição física, precisa de um processo de readaptação, ele sabe disso, e o técnico está passando isso publicamente, então por isso que ele está sempre sendo substituído, porque ele está buscando essa readaptação ao futebol brasileiro. E aí o primeiro tempo praticamente se definiu, né? Tá aí com os 2-0. Aí no segundo tempo a gente puxou a velocidade, tem o jogador da velocidade na frente, mas logo em seguida a gente perdeu também. Titi, a gente notou que você começou a aquecer o Mendonça, não vou dizer que você perdeu tempo, né? Mas quando você pensava talvez em colocar o primeiro gol, e daí o contra-ataque ficou dificultado, porque o São Paulo já tinha o jogo sob domínio. Então eu queria que você falasse sobre isso, e se no intervalo você foi avisado que com 2-0 você enfrentaria, teoricamente, um time mais fraco como o Guarani do Paraguai. E mais uma coisa, o time precisa se arranjar em alguma coisa, caiu de produção na hora errada, na hora mais difícil, ou seja, com jogos mais decisivos? Tem 3 itens, vamos me ajudar a lembrar. Mendonça, substituição, o jogo fala, e o técnico está para observar o jogo. E no momento da expulsão, até a hora do jogo que estava, eu queria ver como é que a equipe ia reagir com essas modificações, mexendo a estrutura da equipe, como foram em outras vezes, em outros momentos. Nesse meio tempo acabou tomando gol. Essa é uma situação. A segunda situação, Você sabia que era uma... se eu sabia que era o jogo, eu vou falar uma vez só. Eu dou a minha palavra de honra, que eu pensei acabando o jogo, que era o Atlético Mineiro. Uma vez só eu vou falar. Eu estou falando da minha palavra, estou falando de outras coisas. Terceiro, em momentos errados, diz assim, o futebol ele tem evoluções e alguns pequenos retrocessos para uma retomada. Dentro de um parâmetro normal, num acúmulo muito grande de jogos decisivos que tem, né? E aí não dá para avaliar nesse momento especificamente, porque esse jogo ele teve uma série de incidentes que acabaram tendo a boa atuação de São Paulo, a nossa busca de equilíbrio, o jogador da velocidade, o desenho desse jogo ele é bastante amplo. Ô Tite, você podemos dizer que estaria decepcionado com alguma peça que você tem no seu grupo hoje? Em relação ao jogo? Em relação aos últimos jogos? Em relação aos últimos jogos, depende do que tu avaliar. Se a gente quiser pegar e pensar como uma caixinha, a gente escolhe o jogo que a gente quiser. E se alguém quer pensar como eu quero pensar, em cima de um conjunto todo, de um trabalho todo, aí se pensa assim. Mas é da escolha de cada um. Titi, você optou por não falar de arbitragem, claro que a gente respeita. Eu queria te perguntar sobre a atitude do Emerson, independente do julgamento do árbitro. Ele deu um transabel, uma rasteira no Rafael Tolói, com quase 15 de jogo, num jogo dessa grandeza, um jogo dessa importância. Ele é muitas vezes até um jogador marcado pelo histórico que tem. Foi uma atitude pouco madura do Emerson Sheik para um jogo desse? Tem outros aspectos a considerar e vocês não vão tirar coisas de mim, coisas que elas são de cunho interno. A experiência que eu tenho e o respeito que eu tenho, e o torcedor que eu estou falando, vocês são porta-voz. Muitas vezes vocês colocam assim, o torcedor corintiano quer saber. Né? O torcedor corintiano saiba que existe uma responsabilidade muito grande, mas que os problemas que ele tem dentro do vestiário, eles são resolvidos dentro do vestiário. O Titi, aquela história de que o time atinge o ápice muito cedo, isso foi uma verdade imediata para o Corinthians? Porque se assim que mantinha uma invencibilidade, agora com essa derrota, 3 jogos que não ganha. É uma verdade, né?
Exato. Isso realmente é uma verdade? Chegou no ápice muito cedo e agora está tendo uma queda técnica? Isso depende de quem faz a avaliação e do nível de conhecimento de cada um e de formação de equipe. Eu não vou aqui, policiar comentarista, policiar conceitos, policiar, não. Eu só passo uma ideia, que é uma ideia de construção de equipe, que ela vai, daqui a pouco ela volta um pouquinho, ela retoma padrão, que ela sente dificuldades em alguns momentos pela qualidade dos adversários, que ela busca formas alternativas de jogadores que possam entrar com velocidade de um e de outro, de adaptações de jogadores de atacantes, por exemplo, como o Danilo para ter de 9, e aí tu vê se é um jogador de 2 de velocidade que vai contribuir. Isso tudo é construção de equipe. Né? Isso tudo técnico pensa, mas em nenhum momento ele tenta policiar outros comentários que vocês possam fazer a respeito com isso, do conhecimento e da interpretação de cada um. Tite, notável também que o Elias caiu um pouquinho de rendimento. Não, eu não concordo, desculpa, Pretz, não é que eu não concorde, eu respeito as situações diferentes, eu vi falando que ele não concorda, não. Eu estou dando um viés de pensamento e eu respeito o viés que ele seja diferente do meu, só isso. Hoje, com as expulsões, com a forma como o jogo foi se decorrendo, você explicou aí também, né? A arbitragem foi mudando um pouquinho o jogo foi mudando um pouquinho o que você tinha previsto. Queria que você avaliasse um pouco por que o Elias não vem rendendo nos últimos jogos. E ainda, se você me permite insistir um pouco no Emerson, sem querer criar um vilão, você vai entender minha pergunta. Porque já teve uma polêmica nessa Libertadores mesmo, de que ele teria chegado atrasado, não teria viajado. Aí você desmentiu. Aí o Emerson chega e força um cartão amarelo e desfalca, faz uma simulação e desfalca o time contra o Palmeiras, prejudicando o teu trabalho e o trabalho do Corinthians. E agora o Emerson chega com 19 minutos, é expulso, e a gente sabe como você prima para terminar os jogos com 11 jogadores. Não falta, então, como resposta, talvez, a divulgação de algum tipo de atitude da comissão técnica ou da diretoria, para que não se passe a noção que a gente tem agora de que com o Emerson nada acontece, Tite? Eu tenho bastante tempo, bastante credibilidade com o torcedor corintiano para dizer que ninguém passa a mão para cima de ninguém. Só que, de novo, eu vou repetir, não vou externar coisas que são de dentro do vestiário. As tuas interpretações eu também as respeito. A simulação do lance que aconteceu de contato não houve. É minha interpretação. É minha. Esse outro fato, claro que nós não queremos ter jogadores expulsos, tal qual eu os coloquei em outros momentos quando nós vencemos. Então, ele é também coerentemente desse lado. Agora, cara, eu tenho aí suficientemente bagagem para dizer, primeiro, não externar os meus problemas e procurar solucionar. E segundo, que disciplina é uma coisa que eu prezo muito. Como conjunto todo, a equipe está procurando o nome, ela tá fadigada, ela está cansada. Eu estou falando física e mentalmente, ela está num processo, a gente vê que ela, ainda ficando com menos jogadores, ainda ela precisa dar uma... Ela precisa né, quarto domingo, decide aqui, vou lá, antecipa, faz a campanha que fez, ela está cansada. Ela precisa, sim, de um descanso, é notória essa situação. Ela é tanto física quanto no aspecto mental, ela precisa dar encher o combustível de novo. Titi, por gentileza aqui, se me permite duas questões. Então, para a próxima quarta-feira, que vai haver um tempo mais longo de recuperação, sei que vai ser na próxima quarta-feira, dependendo da Conmebol, você garante um Corinthians de volta ao mesmo ritmo de jogo, com a intensidade que deu certo nesse ano até agora? E uma outra questão, seu time ficou abalado psicologicamente daquela derrota para o Palmeiras do último domingo, derrota entre aspas, né? Uma eliminação que muita gente sentiu, isso foi um reflexo no jogo de hoje também, até pela atitude do Emerson, do próprio Mendonça, que foram assintosos em suas expulsões? Eu quero até ver, eu não vi as imagens, do Mendonça, eu não vi. E só posso fazer uma avaliação na medida que eu acompanhar vocês. A retomada nossa do padrão normal, o futebol, eu vou dizer, tu retoma, tu cai, daqui a pouco uns degraus para buscar lá na frente, tu não faz, não é um movimento que tu faz assim, sobe, e também não é tu atinge pico. Atinge pico é esporte individual, que tu faz uma preparação para 6, 7 meses e o atleta atinge pico. Não, tu tem uma série de componentes.
São os teus, a qualidade dos teus, o melhor nível técnico, o adversário, o desgaste que vai acontecendo, todas essas situações elas são inevitadas. Eu nunca criei aqui uma expectativa alta e dizer, pô, vai arrebentar todos, até porque o time estava em formação. Mas muitas pessoas colocaram como se o time já estivesse pronto, o time não está pronto, ele está buscando esse crescimento, essa afirmação. Nesse processo, você falava da consolidação da equipe, de um passo de cada vez, que pode pode perder alguma coisa em algum momento. Você acha que de repente, essa pequena queda do time, ela é mais física ou mais técnica de alguns atletas, e aí passa também pela mudança de peças na sequência do campeonato? Ou de uma retomada normal. Ela é um pouco física, ela é um pouco tática e ela é um pouco técnica. Junto as três, ela deu uma caída para buscar retomar agora. Não dá para quantificar o quanto. Tite, domingo, após a eliminação contra o Palmeiras, a gente viu o time saindo bastante abatido do gramado. E não poderia ser diferente também depois de uma eliminação. Como você trabalhou isso e depois de mais esse revés, como é que você pretende ser trabalhar essa semana para poder entrar na fase eliminatória da Libertadores? Interessante, né, a ótica que a gente procura fazer num jogo e já cria toda uma história, todo um enredo em cima de uma coisa com o resultado. O futebol ele é extraordinário, né? Dois resultados negativos, tu já monta uma estrutura toda, caiu. Cara, a gente monta a equipe, a gente estrutura a equipe, a gente cresce enquanto equipe. Perdeu por uma classificação nos pênaltis. Eu pergunto assim, se tivesse classificado nos pênaltis, ele assim, porra, retomou, fez um baita no primeiro tempo. O Fernando fez 2 defesas extraordinárias. De novo, e olha a sequência, invencibilidade. Futebol ele é assim. Ele é assim. Eu me preocupo em fazer essa avaliação pontualmente. Não tenho condições agora de fazer todo esse conjunto, porque cada jogo tem uma história, cada jogo tu monta essa história, depois monta o quebra-cabeça em relação a essa situação. Fica tranquilo, na hora do jogo eu sei como é que é. Nesse momento, Milton Cruz cumprimenta o técnico Tite e vai Ô Tite, depois desse abraço do Milton, que a gente sabe que é muito sincero, é um cara muito do bem, você no começo da entrevista disse que o comentário da arbitragem cabe aos críticos nesse momento. E a grande maioria, né, não falando por todos, mas a grande maioria entendeu que o Hit não teve muito bem na partida, que ele atrapalhou o jogo. Você acha, dentro da visão da maioria da imprensa, que esse comportamento do árbitro tem alguma relação com a atitude do presidente Aidar, que jogou uma pressão em cima dele na véspera da partida? Não me faça essa pergunta. Não faça essa pergunta. Não fala sério, eu não quero. Eu quero ficar atento e responder as perguntas que elas são da equipe, da busca do melhor condição, dos resultados. Não quero me ater em cima. O Tite, desculpa. Queria que você comentasse um pouco, por favor, sobre o Luciano e o Malcom. Foram jogadores importantes no ano passado e esse ano, sob teu comando, não tiveram em nenhum dos jogos da Libertadores, nem nos clássicos, digamos assim. O que você acha que falta a eles para ter alguma oportunidade, se você nesse momento ainda não confia neles para esses jogos mais difíceis? Não é uma relação de confiança, é uma relação de competir dentro da própria equipe. Os gols, as atuações do Emerson, os gols, as atuações do Mendonça, esses jogadores de velocidade, né? O próprio momento de cada um é que determina. E eles sabem disso. Né? Não é uma relação de confiança, é de competir dentro da própria equipe. Foi muito acidente nesse jogo, para te dizer assim, ó, vamos fazer uma análise limpa do desempenho da equipe, é muito acidentado esse jogo. Abaixo do nosso padrão, naqueles 20 e tantos minutos que a gente estava com o Colombo iguais, estava abaixo, o São Paulo estava melhor. O tempo vai dar essa condição, é inevitável. É assim, tu passar alguns dias, eu passar pelo menos uma semana, nós não queríamos, torcedor corintiano, falando para ti, de novo, nós não queríamos que fosse assim. Mas a gente vai ter agora, eu acho, uma semana, coisa que a gente não teve desde o início do ano, 7 dias para poder jogar de um jogo ao outro. Tite, o
na questão prática de pontuação e aproveitamento de pontos, não muda muita coisa para vocês, mas o saldo ele acaba sendo negativo por causa de 2 expulsões de 2 jogadores de velocidade até para a próxima partida. Isso é o que mais incomoda para o próximo jogo, quer dizer, você não vai ter 2 jogadores, e a gente não sabe como a Conmebol também pode julgar isso de alguma forma para a próxima partida. Quer dizer, era um jogo que teoricamente não interessava do ponto de vista de classificação para o Corinthians, só de pontuação, e você tem 2 perdas muito importantes, né? Concordo em gênero, grau e número a observação que fez. O que mais me deixa é perder 2 jogadores, porque inclusive fica mascarado o desempenho da equipe, a possibilidade de reação dela, que sempre estava com o jogador a menos. Essa sim é um aspecto importante, inclusive para a sequência dos jogos. Sim, absolutamente sim. Ô Titi, não vale responder quem quer ser campeão não escolhe adversário, vai. É melhor, agora no mata-mata, não pegar time brasileiro? Se você pudesse escolher, você acha mais complicado, de verdade, pegar time brasileiro? Porque agora a gente está vendo, né? Vai ter Galo e Inter, vai ter São Paulo e Cruzeiro, a gente sabe que são pedreiras. Se você pudesse escolher, e queria que você falasse um pouquinho sobre o Guarani, se você já assistiu algum jogo e tal. Tu vê como a gente tem que ter cuidado em relação à pergunta e em relação às respostas. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. E eu deixei bem claro aqui, antes da informação que eu tinha. A única informação que eu tinha no momento que nós fomos entrar, quando deu o segundo gol do Atlético. Não, mas no lance de ser mais fácil, você acha mais complicado? E aí eu vou colocar para ti, então, porque se eu falo agora essa situação, ela dá uma série de interpretações. O que eu falei antes vai ser agora. Titi, o que você recebeu de informação do departamento médico sobre o Guerreiro, o exame que ele fez hoje? Você acha que se o jogo for quarta que vem ele tem condição de jogar ou vai ser difícil? Eu ouvi, até para ficar focado na preparação do jogo, o Fábio Macelegia falando com o doutor Júlio e falou assim, ó, ele começa quando? E eu me corrijo, Kleber, quinta-feira, mas ele nem sair ainda, ele tem que ser só na academia. Os primeiros 2 dias de treinamento ele não pode expor a uma situação fora. É isso. Você acha que para quarta, então?